Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Thiago Albuquerque, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá aquele like, compartilha com todo mundo que você conhece para dar aquela ajuda pra gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já fez parte de um vídeo anterior, que é o medo de falar para a câmera. Esse foi meu primeiro vídeo, é um dos vídeos que eu sempre tenho feedback e eu quero falar sobre isso porque recebi muito feedback positivo de quem assistiu meus últimos dois vídeos, falando sobre a minha desenvoltura de falar para a câmera. Mal sabem eles do desafio e do exercício constante que eu preciso fazer para que esses vídeos saiam. Então vamos falar sobre isso. Você tem medo de falar para a câmera? O medo de falar em público, que é também o mesmo medo de falar para a câmera, porque quando a gente fala para a câmera isso se potencializa, porque você fala para ser gravado e essa gravação será compartilhada com muito mais gente, potencialmente, né, do que você teria a oportunidade de falar. Um vídeo pode atingir centenas de milhares de pessoas, quando raramente a gente teria essa possibilidade, né, em carne e osso, nem que a gente lote um estádio, né, muitas vezes a gente não tem o mesmo tamanho da audiência que um vídeo pode abraçar. Então esse medo ele é legítimo. Muita gente sofre dessa fobia de falar em público, mais da metade da população, e grande parte desse público que tem medo de falar para a câmera e ao vivo para outras pessoas, tem mais medo disso do que medo da morte. Então esse medo não é brincadeira. O medo de falar em público está relacionado com o medo de ser isolado, de ser cancelado, abandonado por seu grupo, né? O medo do ridículo. E a gente tem esse medo primal, ele está dentro da gente. A gente não quer ser isolado e expulso da nossa comunidade. A gente quer fazer parte do grupo e isso é o que nos faz forte. Dentro de um grupo nós conseguimos sobreviver melhor. Então esse é um medo que a gente traz, né, desde sempre. Mas hoje a gente sabe que consegue viver mesmo se ultrapassar alguns limites, a gente consegue entrar em grupos diferentes, a gente consegue se relacionar. Mas por que esse medo ainda persiste, né? Como que a gente pode fazer para aliviar um pouco essa situação? Eu já falei aqui sobre o porquê nós sentimos esse medo, mas uma das práticas que me ajudou muito a conseguir evoluir com esse exercício de falar para a câmera e, consequentemente, falar em público, foram duas principais coisas. A primeira foi lembrar de um outro tema que já foi vídeo meu aqui, que é ninguém tá nem aí para aquilo que você faz ou deixa de fazer. A gente tem essa preocupação exacerbada sobre a opinião dos outros, sobre o que os outros falarão ao nosso respeito ou sobre a nossa performance, seja num vídeo ou seja numa atividade de trabalho. Estamos sempre muito atentos ao que é dito fora, né, sobre nós, mas isso não existe. Ou quando ele existe é tão pequeno que não causa nenhum impacto direto na sua vida. Então se você tem essa vontade de fazer um vídeo, faça. Não se limite por conta da opinião alheia, porque ela raramente vai aparecer, e se aparecer, a gente tem que fazer sempre uma seleção. Essa pessoa está me julgando baseado no medo dela também, ou ela faz aquilo que eu quero fazer? Caso ela não faça, pode ser muito bem uma projeção, uma reação, quase que uma inveja, dorzinha de cotovelo. Essa pessoa está fazendo algo que eu gostaria de fazer, só que eu não tenho a coragem de fazer, né? Então é muito fácil julgar quando você não está ali na arena, quando você não está em campo fazendo o seu papel, né? Então pense sempre nisso, faça aquilo que você tem vontade e não se concentre tanto na opinião dos outros. Isso vai tirar um pouco do peso, da responsabilidade de se falar para uma câmera ou se falar em público, porque a gente tem que focar naquilo que é o nosso objetivo, não na opinião que os outros têm sobre nós. Mas aí você pode me perguntar, pô, se eu tenho um receio, se eu tenho um medo, eu sinto esse desconforto de falar para a câmera, para que eu tenho que insistir em falar, né? Olha, eu não sei vocês, mas desde a pandemia, falar para uma câmera, né, falar para uma tela do computador, meu trabalho é basicamente fazer videoconferências, né? Então, falar em público e falar para uma câmera se tornou mais de 50% do meu trabalho, né? E isso também me ajudou um pouco, porque trouxe uma prática, né? Muitas daquelas reuniões eram gravadas, ou seja, eu tinha que pensar muito bem no meu discurso. E isso eu acredito que é uma habilidade que será cada vez mais valorizada. Então a gente precisa
trabalhar, aquele que quer evoluir, que quer se desenvolver, que quer conseguir novas oportunidades, eu acho que se você trabalha nessa habilidade de se falar em público bem, de se falar para uma câmera muito bem, de forma clara, concisa e direta, eu acho que isso pode trazer ótimas oportunidades para você. Então agora eu vou compartilhar 4 práticas que me ajudaram a melhorar um pouquinho desde o meu primeiro vídeo para cá, que talvez possa te ajudar, e eu vou continuar fazendo isso. E eu espero que você aí veja uma evolução nos meus vídeos, pelo menos no meu falar, na minha desenvoltura diante das câmeras. E a primeira delas é a prática. Nada substitui a prática quando a gente está focando em se desenvolver, em desenvolver uma nova habilidade, né? Eu ainda tenho certos receios, eu ainda tenho certos desconfortos em relação a falar, mas eu continuo praticando, continuo me colocando nessa situação de um desconforto controlado, porque é só a prática que traz essa evolução. Então não tem muito como fugir disso, você tem que praticar. Se você ainda não se sente seguro em praticar falando para uma câmera, sendo gravado, comece a mandar mensagem para os seus amigos, para sua família em vídeo, comece a falar diante do espelho, parece clichê e besteira, mas mesmo se você for falar em pessoas, professores de teatro, por exemplo, eles sempre indicam você falar e se assistir, ver, prestar atenção nos seus gestos, na sua dicção, o que precisa ser melhorado. Fazendo isso, você consegue identificar onde existe algo que você precisa trabalhar e que vai gerar resultados muito práticos na sua postura. O segundo ponto para mim é escolher um tema que realmente te agrada, um tema para o qual você é curioso, você tem desejo de saber mais, que aí você sente uma vontade de falar sobre aquilo. É muito fácil falar sobre aquilo que a gente gosta, então você já elimina uma barreira, né? No trabalho, às vezes eu tenho que falar sobre coisas que eu não gosto muito, mas trabalho, né? Não tenho muita escolha. Mas quando a gente vai fazer algo com que tem total domínio, é bom você começar por aquilo que você tem certa paixão e você tem vontade de compartilhar, você tem vontade de ouvir a opinião de outras pessoas sobre aquele tema, e isso vai te ajudar muito a colocar essa locomotiva em fluxo, né, em andamento, e isso vai te ajudar bastante a gerar e superar esses medos. O terceiro ponto é o domínio sobre o equipamento. Se a gente está falando de falar para uma câmera ou de falar em público, se você vai usar um microfone, treine, pratique, não existe fuga, né? A gente volta para a primeira dica. Mas quando a gente tem domínio sobre o equipamento, a gente tira o tempo necessário para se preparar antes de fazer aquela atividade, você já sai na frente, muito na frente. Então, às vezes é necessário você gravar 5, 10, 15 vezes, e chega um ponto que você vai se sentir tão confortável diante daquilo, porque você já fez tantas vezes, que as coisas fluem, tá? Então, tire o tempo necessário para dominar a sua relação com aquele equipamento. Você não precisa pensar nele, você sabe que tudo está sendo gravado, tudo está rodando da forma que tinha que ser, então você não precisa pensar naquilo, você pensa apenas no seu discurso, no conteúdo, em se conectar com a galera que vai te assistir. E o quarto e último ponto que eu estou me debruçando e tentando praticar, apesar de ser doloroso, é assistir os vídeos que você fez, ou se você fez uma fala, uma palestra, tente ter acesso àquele conteúdo para que você se assista, veja aqueles defeitos, veja onde você tem que melhorar, peça feedback para amigos, né, para o seu companheiro, sua companheira, para ver aonde, né, a gente tem eu tenho muitos vícios de linguagem, muitos excessos na hora de gestos, né, de usar certas palavras repetidamente, ou seja, a gente só vai conseguir identificar onde pode melhorar se assistindo, tirando o tempo para olhar de forma crítica, mas de uma forma muito compassiva, generosa, gentil, né? Porque senão a gente pode cair naquela armadilha de se tornar o pior crítico daquilo que a gente produz. É isso, pessoal. Essas são as minhas 4 dicas. São os exercícios que eu estou fazendo depois de cada vídeo que eu gravo e posto aqui no YouTube. Talvez te ajude. Se te ajudar, ou se você tiver alguma outra dica diferente, escreve aqui nos comentários. Com certeza vai ajudar muita gente, tá bom? Um beijão e até a próxima. Valeu!